Estamos iniciando aqui uma viagem rumo ao passado, ao mistério. Uma viagem cheia de aventuras, que descobre memórias e segredos. Rota das Navegações. A história de naufragados. Os tesouros no fundo do mar não são ouro e prata ou diamantes, não são. A luxúria dos colares, não são. São os mistérios dos naufrágios, marinheiros vindos de todo lugar. São os diários de bordo, escritos pelo tempo no fundo do mar. São viagens relatadas nos vestígios que sobraram do além-mar. São os traços das correntes, desenhando a história no fundo do mar. Mas antes de chegar até este dia ensolarado do ano de 2003, um dia agitado, cheio de expectativas, com o coração batendo mais forte e o pulso acelerado, um longo caminho foi percorrido. Vamos andar um pouco no tempo. Vamos recuar 2 dias no calendário. A chegada, dia 17 de março, 10 horas. Começam a chegar os integrantes da equipe, constituída por mergulhadores, arqueólogos subaquáticos, técnicos, pesquisadores. Esta equipe de especialistas e profissionais parte rumo a Naufragados, uma praia extensa com 1.500 metros. Areias brancas e mar gelado. Naufragados situa-se em Florianópolis. É a última praia do extremo sul da ilha de Santa Catarina, a 42 quilômetros do centro da cidade. Hoje faz parte do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, preservando toda a sua beleza nativa e seus segredos. Para chegar até lá, só existem 2 caminhos. Ou se enfrenta o mar, ou se segue por trilhas agrestes. Nossos investigadores vão pelas águas. Todos estão cheios de expectativas e se debruçam sobre os mapas da região, buscando informações, evidências, pistas de antigos naufrágios, cartas náuticas históricas, assinalando pontos críticos, cartas atuais que mostram as grandes e rápidas mudanças ocorridas na região desde 1500. Com certeza houve muitas alterações na parte de movimentação de terras aqui, né, da entrada da barra. Mas a gente tem aqui na entrada, onde aparece aquela mancha mais clara de água ali, é o banco de naufragados, né? Que é a formação de areia consequência do fluxo de água que sai do canal aqui, né? E depois tem alguns perigos ao largo aí, como a laje da Pinheira. Tudo isto faz desta área um verdadeiro cemitério de navios. Mas com tantos perigos, por que as embarcações insistiam em passar por aqui? Para encontrar uma resposta a esta pergunta, vamos mergulhar mais ainda no passado. 1494. Tratado de Tordesilhas.
Portugal e Espanha, então chamada de Castela, eram na época as duas grandes potências econômicas que buscavam expandir ainda mais suas riquezas. Já então se sabia que o mundo se estendia muito além dos horizontes conhecidos. É esse vasto mundo desconhecido onde se misturam realidade e fantasia, que Portugal e Espanha dividem entre si com o Tratado de Tordesilhas. Territórios cuja localização era conhecida até com bastante segurança. Prova disto é que Portugal não aceitou a primeira divisão proposta pelo Papa, que deixava todas as novas descobertas para a Espanha. Já na segunda demarcação, boa parte das terras brasileiras fica, então, em mãos portuguesas. Mas não bastava dividir o mundo entre si. Era necessário conquistar os novos territórios, marcar presença, montar entrepostos, extrair as riquezas, realizar um intercâmbio comercial intenso. É isto que começam a fazer os navegadores de então, inspirando poetas de todos os tempos. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Para enfrentar estes mares nunca dantes navegados, o reino de Espanha arma a frota de Juan Díaz de Solís e a envia para desbravar as terras. Em 1515, Solís, sucessor de Américo Vespúcio, tenta encontrar um outro oceano para além do novo continente descoberto. A Espanha esperava descobrir uma nova rota para o Oriente, o que só aconteceu mais tarde. Solís aventurou-se ao mar com uma caravela e 2 galés com 60 tripulantes. Caravela, embarcação de pequeno porte com velas latinas ou triangulares. Menor ainda era a galé. Provavelmente a que naufragou tinha 2 mastros e 30 toneladas. Solís avançou pelo Rio da Prata e, ao descer em terra, acabou sendo morto e devorado pelos índios locais. A cena foi vista pela tripulação, que mais tarde contou, assustada. Lo mataram, lo cortaram e lo comeram. A expedição decidiu então retornar. E quando se encontrava na extremidade sul da ilha de Santa Catarina, que naquele tempo ainda não tinha esse nome, aconteceu o pior. Uma das embarcações naufragou. A tripulação era jovem, com não mais de 25 anos. Sobrevivem 11 homens, sendo um deles Aleixo Garcia, português intrépido, que acaba por se casar com uma índia carijó e comandará uma fantástica expedição em busca das riquezas do Rei Dourado, de que tanto os índios falam. Esta população branca que se fixa no Porto dos Patos acaba por criar na região um porto de reabastecimento para as expedições que por aqui passavam. E foram muitas, algumas oficiais, outras nem tanto. Piratas, mercenários, espiões para verificar as fronteiras. Todos queriam um pouco das riquezas do Novo Mundo. É um tráfego marítimo intenso e acidentes poderiam acontecer à torto e à direita. E essas operações, como eram de contrabando, evidentemente são muito menos ricas em documentação escrita, né? Com certeza. Então, naufragou Solís, naufragou Caboto e naufragou Manuel e Joaquim. O que se sabe da região faz parte das cartas e dos relatos dos que viajavam pelo Atlântico Sul naquele século. A terra era farta também em milho, feijão, melancia, a pesca abundante, o continente repleto de caça. E claro, havia muita água doce, além de grande quantidade de madeira, facilitando o reparo e a construção de novas embarcações. Essa fartura foi usada como moeda de troca com os conquistadores, que na verdade queriam mais, queriam ouro e prata. Porto dos Patos era uma parada obrigatória e ponto de passagem para as embarcações que se aventuravam pelo novo continente. Chegar até ele, no entanto, envolvia riscos e desafios. O quadrilátero da morte.
Até hoje a entrada pelo sul é perigosa, apesar de toda a tecnologia adquirida. Imagine naquela época, com instrumentos precários e embarcações frágeis. Tem uma questão interessante que a gente percebeu até navegando, é a questão do vento, né? Que a gente vem com o vento e na hora que entra na barra, muda tudo. Muitas vezes, talvez, eles tinham que baixar a vela e entrar puxando a remo pelos batéis, coisas assim. O mais utilizado é a entrada com vento sul, sueste, ou até sudoeste, né? E com a condição de tempo bom. Que a barra, quando o mar está muito grosso, de lestada, fica praticamente impossível de se fazer. Naquele tempo não havia motor, é tudo a vela. Eu tinha que esperar que desse vento sul para vir para cá, e nordeste para voltar. Então, estrada não tinha, não havia estrada, né? Você só tinha que viajar pelo mar. É certo que entre 1514 e 1519, a região estava bem cartografada, o que indica a passagem de inúmeras expedições pelo local. Muitas, com certeza, naufragaram antes de alcançarem terra firme. É este rastro que nós, hoje, vamos perseguir. Prepare-se. A dificuldade de mergulho aqui limita-se a 3 fatores, né? Que é a visibilidade da água, a correntada, que normalmente é muito forte, e o frio, que normalmente a água aqui, grande parte do ano, também é fria, né? Mais no verão, nessa época de março também. O mês de março é o mês mais adequado a se fazer qualquer operação de mergulho aqui, tendo em vista que é um mês de calada, né? Um mês de poucos ventos. Quanto à correnteza, a gente tem que escolher sempre a época de lua, de quarto crescente ou quarto minguante, que também diminui bastante a amplitude de maré e por isso favorece a operação de mergulho, né? Deram uma indicação pra gente de que tem alguns vestígios aqui, mas está bem complicado de achar. No meio das pedras, batendo muito pouca visibilidade. Vamos ver agora se a próxima equipe consegue. Os problemas enfrentados são inúmeros. Não só o mau tempo, registros incompletos. Mudança da geografia do local, pois o mar recuou rapidamente nestes 500 anos. A dificuldade entre separar o que é fantasia do que é realidade. Eu vou contar a história antiga, uma coisa antiga. Os relatos dos pescadores atiçam a imaginação. Ali, onde tem embarcação enterrada, né? Aqui na descida da fortaleza, aqui no rumo da boca Quem da barra. nunca sonhou em encontrar uma embarcação naufragada? Objetos perdidos ou vestígios de um passado quase esquecido? 18 de março, 11 horas. As discussões continuam. É necessário confrontar mapas, ouvir historiadores e pesquisar registros espalhados por dezenas de lugares. Museus, bibliotecas, arquivos. Finalmente, a equipe decide e escolhe um local para aprofundar as buscas. Um local importante, pois concentra a própria história da formação do Brasil. Esses primórdios têm que ser melhor estudados. Não foram ainda estudados suficientemente. Obviamente, a documentação é escassa, mas é preciso que se conheça bem melhor do que até hoje se conheceu os primórdios da colonização do Brasil e principalmente os primórdios da colonização do sul do Brasil. Mas além da história, a equipe também descobriu uma região de beleza incomparável. Dias em que a luz desenhava um cenário fantástico e a lua mergulhava no mar de prata. A prata que tanto atraía os exploradores. Embalado pelas ondas ou açoitado pelo vento, o mistério parece se esconder em cada trecho de areia, em cada gruta. Um mergulho apaixonante, que fez muitos espanhóis e portugueses abandonarem a Europa para aqui ficarem, enfeitiçados pelos cantos das sereias carijós. Os vestígios são as pistas que a equipe científica procura. O patrimônio cultural subaquático em Florianópolis é um legado assim para a humanidade. Então a gente precisa olhar com muito carinho essa questão, porque nós temos com certeza testemunhos de diferentes épocas, desde a pré-história até os dias mais atuais, que envolve esse ambiente aquático. Então
nós temos aí um patrimônio imensurável para ser estudado e que pode trazer à luz muito mais sobre a história da ilha de Santa Catarina. Foram 15 dias de buscas incessantes e muitos desafios. O resultado desta aventura e como ela foi realizada, você conhecerá no próximo sábado. Os detetives do passado entram em ação. Persistência, a chave do sucesso. A fantástica trilha do Peabiru. A expedição de Caboto. Os achados históricos. A origem do nome Naufragados.